Grande Prêmio de Barcelona, nona etapa do calendário de 2026, 5 vitórias de Antonelli e um abismo de diferença aberto dele para o seu companheiro de equipe. Falecido George Russell terá que responder, terá que voltar dos mortos, terá que imediatamente vencer uma corrida. Tá precisando do psicólogo do Norris, porque a situação tá complicada. A corrida de Mônaco demorou quase uma semana para acabar. Depois de vários dias, a FIA decidiu devolver o pódio do Gasly. Eles retiraram aquela punição e o Hadjar, que até então havia conquistado seu primeiro pódio pela Red Bull, tomou no caneco e ficou sem nada. Treinos em Barcelona, no primeiro teve uma porrada de piloto novato, só passando rápido por todos eles. Luke Browning nem correu, essa dinamite chamada Williams deixou nem o garoto brincar. Colton Herta foi o pior, bota pior nisso. Frederico Vesti ficou ali no meio da rapaziada e o Asa acabou ficando logo em cima. Dino Beganovic, Poeron e Fornaroli foram os melhores dos novatos e os três primeiros, Russell, Piastri e Leclerc. Treino 2, não tem muito o que falar, foi bem padrãozinho, só para não passar batido, a McLaren correu bem aqui, Norris em primeiro e o Piastri em segundo, e no meio dos dois ficou Russell. Treino livre 3, mais um pouco movimentado, Russell em primeiro, Piastri em segundo e Leclerc em terceiro. Não aconteceu praticamente nada, então bora direto para a classificação. Os 6 pilotos que caíram no Q1, bom, não teve muita diferença. O quarteto fantástico ficou nas últimas posições, Alonso, Stroll, Bottas e Pérez. Às vezes eles trocam ali para dar uma diferenciada, mas no geral são esses 4 aí. E para fechar esse bonde, Albon e Ocon. No Q2 tivemos a eliminação do Bortoleto, que me surpreendeu negativamente. Eu achava que ele ia passar pro Q3, mas fazer o que, né? É a vida. Não dá para ganhar todos, mas perder todos aparentemente dá sim. Então os eliminados, 16º Sainz, depois Berman, Gasly, Colapinto, Bortoleto e Lindblad. Agora vamos pro Q3, definir o pole, primeira fila, tá uma disputa boa ao longo do ano entre o Russell e o Antonelli. Vamos ver a McLaren também, né? Pô, eles foram bem no treino livre, de repente eles pegam um P2, P3. Tem a Ferrari também, pô, Hamilton parece que tá se acertando com o carro. E o Leclerc sempre classifica bem. Ah, não. Charles Leclerc ataca novamente. E o mais da hora desse acidente aí foi a maneira como a transmissão decidiu mostrar isso. Primeiro vem a bandeira amarela. Aí tu já pensa, alguém fez merda. Depois os caras vão colocar aquele quadradinho pra gente ver o que aconteceu com o Leclerc. O bagulho tá simplesmente sem sinal. Logo em sequência, bandeira vermelha. Mano, o moleque morreu, não é possível. Depois mostrou ele saindo do carro, normal. Eu poderia fazer até um monte de piada aqui, mas pô, caralho, bicho, me fizeram pensar que ele tinha falecido. Enfim, Leclerc mais uma vez deu a famosa pipocada. Nesse ponto eu nem sei porque que o pessoal tá se surpreendendo tanto. A gente sempre fala da Ferrari, mas o amigão aí também não se ajuda, né? Voltando pra classificação, depois dele ter batido, o resultado foi mais ou menos o mesmo. Russell pole, a surpresa foi o Hamilton em segundo e o Antonelli em terceiro. O homem tá adaptando, mano, vai brincando. Então o grid final ficou assim e bora ver o que rolou na corrida. Largado em Barcelona, Russell mantém sua liderança na prova, Hamilton e Antonelli também se mantêm em suas posições. Leclerc, que largou em 10º, ao menos teve um bom começo, enquanto Hadjar caiu de 6º para 13º, parece até a Audi. Geralmente, quando a Ferrari faz uma estratégia diferente, a gente já pensa, ah lá os caras querendo inventar. Porém, uma vez a cada 10 anos a Ferrari acerta. E dessa vez o pessoal da Ferrari foi inteligente. Cara, isso é até estranho de falar. Valorizem isso, porque a próxima vai ser só sei lá quando. Já logo na 12ª volta, o Hamilton parou para trocar pneu, o que fez mais um monte de gente parar também. Só que a Ferrari estava indo para uma estratégia de 3 paradas, enquanto o resto do pessoal ia para somente 2. Depois que geral parou no box, o Russell voltou para primeiro e Antonelli em terceiro, aquilo que já estava no começo. E foi indo assim até a volta 28, quando Hamilton parou novamente. Então Antonelli e Russell estavam completamente solitários para disputar a liderança da corrida. O Antonelli até deu uns ameaços para cima do Russell, e quando finalmente parecia que ele ia passar porque estava muito perto, o Russell entra no box para fazer sua segunda parada e na volta seguinte o Antonelli também parou. E o Hamilton passa a liderar a prova, mas lembrando que ele ainda ia parar mais uma vez. Eis que então Fernando Alonso para seu ônibus na grama, safety car na pista e o Hamilton ganhou sua última troca de pneu praticamente de graça. Entrou no box, trocou pneu e voltou no limite na frente do Russell. Após isso, o Hamilton foi só abrindo cada vez mais a diferença para o Russell, enquanto isso o Russell tinha um pequeno problema
chamado Kimi Antonelli, que foi se aproximando volta após volta e passou ele na volta 61. E o Antonelli também teve um pequeno problema chamado carro da Mercedes. Logo após ele ter passado o companheiro, o carro apagou e o italiano deixou a prova. Aí você pensa, pô, acabou? Não, meu amigo, sempre tem um espacinho pro Leclerc se fuder mais. Cara, não tem jeito. Quando não é o Leclerc fazendo merda, é o carro que apaga, mano. É um dos dois. Como o Leclerc vai se ferrar hoje? Depois desses dois abandonos, Virtual Safety Car na pista. Pista essa que foi liberada na penúltima volta. E então, conquistando sua 106ª vitória na carreira, Lewis Hamilton vence o GP de Barcelona. E o mais incrível disso tudo é que, mesmo numa equipe azarada, amaldiçoada, o cara ainda consegue ser abençoado. Com relação ao Russell, o cara tá tomando um apavoro do Antonelli. Tudo bem que aqui, finalmente, o Russell deu alguma sorte, mas na pista, de novo, ele perdeu pro companheiro. Olha, eu não quero falar nada não, mas a tendência é o Antonelli evoluir cada vez mais como piloto. Afinal de contas, ele tá só no segundo ano dele. E o Russell, eu fico me perguntando se ele ainda tem alguma coisa a mais pra evoluir. Então fica uma sensação de que o Russell, se não bateu no teto dele, ele tá bem próximo disso. Depois de tantos anos na Fórmula 1, de ter finalmente o melhor carro na mão, e mesmo assim tá sofrendo desse jeito, me levanta esse sentimento aí. Bortoleto mais uma vez largou pra trás, perdeu sei lá quantas posições. Se não fosse por isso, talvez, muito provavelmente teria pontuado. E o Hülkenberg segue azarado, de novo era pra ter pontuado, mas o carro deu problema e ele também abandonou a corrida. O resultado final da corrida foi esse: Russell e Norris fecharam o pódio, e as duas Alpines e as duas Racing Bulls pontuando. Colapinto me surpreendendo também cada dia mais. Bom pessoal, esse foi o vídeo, próxima corrida daqui 2 semanas lá na Áustria. Até o próximo vídeo e